Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Tudo é Possível podcast. Hoje o tema que a gente ama, que é consciência. E que bom que você está aí acompanhando. A gente procura trazer um material diferenciado, entrevistas com pessoas incríveis, informações relevantes para a sua vida nesse momento de transição planetária. E se você não tiver inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É tão fácil, tem um sininho aí, é só apertar no sininho. Vai ter um questionáriozinho, você preenche, se inscreve, compartilha esse material com mais pessoas também, que a gente vai criando uma força nisso. A gente vai levando essas informações, essas mensagens, para que as pessoas também possam estar embasadas nesse momento tão importante que a gente atravessa como humanidade. E sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Diego Roque. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Melhor agora estar aqui com você, bater esse papo aí sobre espiritualidade. Agradecer ao professor Wagner Borges, que fez essa ponte, né? O professorzão aí de todos nós. Fez um episódio incrível com vocês, né? Então eu agradeço pela oportunidade, espero poder contribuir aí com o projeto de vocês. Quero agradecer também ao Wagner Borges, a sua generosidade, né? Uma pessoa, um ser humano que transborda, né? Ele transborda conhecimento, ele transborda generosidade, ele transborda alegria. É um grande professor mesmo. Sim, ele conecta pessoas. Conecta Isso é muito legal, né? Ele muito utiliza legal. a espiritualidade, ele apresenta a gente de uma forma leve, de uma Isso, forma integrada, e ele conecta pessoas. E que bom que ele fez essa conexão. Tô feliz de estar aqui com exatamente. vocês. A gente também. Bem, Diego, antes da gente começar, eu quero agradecer a sua ancestralidade, a todos aqueles que vieram antes, que prepararam. Eu só vou pedir desculpa porque eu tô com uma tosse e de vez em quando eu tô falando, ela vem. Então eu vou pedir desculpas Tá com tudo relação certo. a isso. E agradecer a sua ancestralidade, a todos aqueles que vieram antes e que prepararam, né? A vida para que você pudesse trazer essas informações e trazer o seu ser de luz para transbordar também. Quero agradecer a minha ancestralidade, a sua ancestralidade que está em casa, a ancestralidade da nossa equipe aqui, porque tudo foi possível até agora por conta da ajuda deles, pela presença deles, Sim, né? são os seres que abriram caminho para a gente chegar até aqui. Então, a nossa Exatamente. ancestralidade são os seres que abriram caminho, que expandiram horizontes, que passaram por muitos desafios para Isso. que a gente conseguisse chegar hoje aqui e viver essa experiência. Então, com certeza, nós precisamos honrar a nossa ancestralidade. Não é? Então, Isso. falar sobre espiritualidade, falar sobre consciência, eu sinto que também é uma maneira de honrar a nossa ancestralidade. Sim, sem sombra de dúvida. Eu quero também agradecer a sua hierarquia espiritual, que já está presente aqui, né? Para Sim. agradecer a eles também que permitiram que esse momento se realizasse. Bem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Você é um mestre em Reiki, você é professor, você é escritor, você também está num grupo de estudos do Wagner Borges, Sim. né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e como é que você chegou nesse momento da consciência. Sim. Busca da consciência, Busca né? da Tô nessa consciência. busca de consciência. Acho que eu posso me considerar um estudante da espiritualidade, né? Acho não, me considero um estudante da espiritualidade, um buscador. Então, eu estou nessa caminhada buscando, tentando compreender, né, o que é a consciência e, além da consciência, o que é o inconsciente, né? Porque o inconsciente ele dita muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa jornada. Então, sou um estudante da espiritualidade que encontrou o Reiki, né, num determinado momento da vida, e encontrei o Reiki de uma forma assim muito muito bonita, né? O Reiki apareceu na minha vida de uma forma muito bonita. Inicialmente eu fiz a formação, né, fiz todos os níveis de Reiki e comecei a praticar e depois eu senti um chamado. Além de fazer a prática de envio de Reiki, de autoaplicação e de envio, eu senti vontade de transbordar mais essa energia. Então eu fiz o próximo nível, que chamam de mestrado de Reiki. Eu prefiro chamar de instrutor de Reiki, né? Porque eu acho que mestres são os grandes mestres, né? O mestre Mikao Usui que canalizou essa técnica que é tão bonita. Então eu fiz essa formação alguns anos atrás e estou nessa trajetória agora, além de compartilhar a energia Reiki, eu também compartilho a sintonização com essa força, com essa luz de amor, porque Reiki é uma energia de amor. Que é sensacional. Eu sou reikiana também e é transformador, né? Porque eu acho que no momento da iniciação ali a gente dá um sim
muito grande para nossa espiritualidade, né? Sim. Aquele momento ali. E você hoje trabalha com os grupos, é isso? Hoje eu divido o meu tempo com as atividades como professor. Então Tá. eu tenho grupos onde eu falo sobre espiritualidade, realizo formações em Reiki e faço atendimentos também. Então eu faço meu trabalho como terapeuta, Você como é terapeuta tarólogo, também. Ah, tarólogo sim, também? tarólogo, terapeuta bioenergético. Que Então assim, legal. há uns anos atrás eu fiz uma transição, né, de carreira, né, Uhum. trabalhava na iniciativa privada, mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí comecei essa jornada de fazer essa transição, esse chamado que eu senti na minha alma de fazer essa transição. E até que eu consegui concluir e hoje me dedico integralmente à espiritualidade, a falar sobre, né, sobre esses temas de uma forma universalista. Então estudo com o professor Wagner Borges também há bastante tempo, acho que desde 2014, talvez 2014, 2015, né? E hoje tenho o meu grupo também de estudos Que e legal. tô nessa caminhada Então você hoje ajuda as pessoas nos seus processos de transição também, também. né? Muitas pessoas me procuram também passando por esse processo de transição. Você falou sobre, né, a gente começou falando sobre o Reiki, e o nível 1 do Reiki é o despertar. Né? Sim. Então, muitas pessoas que me procuram para participar de uma formação em Reiki, que na verdade é uma iniciação, por isso que a gente chama de iniciação, por quê? Porque é uma iniciação espiritual, é o início de uma trajetória, é o início de uma nova fase. Então, a sintonização com a energia Reiki era uma iniciação É uma iniciação espiritual. espiritual. E pessoas que me procuram normalmente estão passando pelo processo de despertar espiritual, que entra em total conexão com o primeiro nível do Reiki, que é o despertar. E o Reiki, como é uma energia de amor, e o despertar, ele traz muito também essa energia de amor próprio, né, de transformação interna, de você passar a tentar, pelo menos, amar o próximo, né? Isso tem feito muito bem na minha jornada. Sensacional. Eu acho que o despertar também, nesse primeiro momento que a pessoa ela se depara com o despertar, né? Que existe algo a mais do que isso só que a gente está vivendo, né? Esse invisível, ele é muito mais carregado de coisas incríveis do que só isso que a gente acha que está vendo, né? Sim. Ele traz também um momento caótico, né, Ah, Diego? sim, Né? sim. De uma desconstrução, porque assim, a gente está vivendo apoiado naqueles pilares. E de repente a gente vê que aqueles pilares ali não são só eles, que tem muita coisa além disso. Sim, Então a nossa casa cai um pouco, né? perfeito. E essa desconstrução, ela é fundamental, porque esse caos, ele tem um porquê, Tem. É né? porque essa desconstrução faz parte da construção desse novo ser. Então não Exatamente. existe esse novo ser sem essa desconstrução. Então sem essa quebra de paradigma. Então o Sim, despertar espiritual ele vem num momento muito luminoso, ele traz muita luz num primeiro momento, mas depois ele traz o momento de se deparar também com a sombra. isso. Né? Então é com aquela parte que está guardadinha, que está ali guardada, né? Que está de repente reprimida ou escondida há tanto tempo. E isso pode ser um dom, pode ser um talento. E a transformação, ela vai trazer movimento, vai trazer caos. Não existe Isso. transformação sem Sem movimento. movimento. Então a Exatamente. movimentação é necessária. Então a Uhum. movimentação, ela vai mexer com a estagnação, com a procrastinação, ela vai quebrar paradigmas, a pessoa vai começar a questionar o sistema que ela está inserida, padrões repetitivos, ciclos viciosos que nós somos inseridos, e também começa a perceber o medo que é embutido dentro da gente desde sempre. Né? Sim, Então, o despertar, eu digo que ele traz uma força, né? Ele traz a polaridade do medo, que é a coragem. E aí exatamente. movimenta, com certeza. Exatamente, né? E a gente vive nessa matrix, o medo é uma força muito grande, né? Sim. E a gente acaba achando, entre aspas, tendo ideia que se a gente tem o controle, a gente não vai passar pelo medo, né? É o É. que a gente acha que é o oposto. E quando a gente entra no despertar, a gente vê que é o contrário, muito ao contrário. A gente tem que muitas vezes colocar o pé no ar para a vida vir e colocar o chão pra gente, Sim. né? E esse que é o grande barato, porque a gente se confronta com o medo. E a gente vê que o medo, ele veio
nos ensinado numa proporção muito maior do que ele representa de fato, Sim. É né? porque existe o medo que é o nosso medo de proteção, de preservação. É o medo que preserva a nossa vida. Esse medo, inclusive, é fundamental para a gente não se expor, né? Então, preserva o ser humano. Agora, todo e Ai, perdão. qualquer outro tipo de medo é o medo que foi embutido. Então, aí é a Matrix dentro do coração. Então, a gente não consegue sair da Matrix, mas a gente consegue tirá-la de dentro dos nossos corações. Sim. Então, como é que a gente faz para tirar a Matrix de dentro do coração? É começar a identificar qual foi o medo implantado dentro do coração. Então, como você disse, né? A busca excessiva por segurança, por exemplo. Então, a pessoa desperta espiritualmente, ela começa a perceber, de repente, que o que ela faz profissionalmente não faz mais sentido, não preenche o coração dela. E aí ela sente vontade de fazer algo com propósito. De repente, fazer o bem ao próximo, trabalhar com uma terapia integrativa, enfim, vários caminhos. E o que vai ter junto? Vai ter o medo. Vai ter o medo. Então, o medo ele vai trazer, muitas vezes, bloqueios e desafios. Mas, se é despertar verdadeiro e é chamado de alma, vem junto uma coragem. Sim, Então, em todo bloqueio, tem a cura espiritual embutida. Então a gente precisa exatamente. também, nesse processo de despertar espiritual, compreender o que é o medo, porque o medo também tem uma relação com bloqueios. O Sim. que é bloqueio? É a energia que parou e não está fluindo. Então, se a gente consegue identificar qual que é o medo que está imperando naquele momento, a gente já tem uma luz para conseguir entender qual é a polaridade, porque nós somos seres de polaridade, né? Nós Sim. seguimos a lei da A polaridade, gente tá aqui na dualidade, na né? dualidade energia yin, energia yang. É, Então, isso tudo está dentro de nós. dentro de Então, a nós. polaridade não é o problema. Sim, Medo e coragem, por exemplo, isso não é um problema. O problema é a polarização, ou sim, seja, o excesso de medo que vai travar, ou o excesso de coragem que vai levar para um lugar ruim também, onde o exatamente. ideal que seria o caminho do meio. Caminho do meio. Reiki fala sobre o caminho do meio, fala sobre compaixão. E o reiki ajuda a ajustar isso, né? Porque às vezes quando a gente tá com os chakras todos desbloqueados, a gente tende a é, ir para esse lado disfuncional, Sim, né? E quando a gente vai se harmonizando, desculpa, a gente vai se harmonizando, a gente vai entrando em contato com as nossas forças, a gente vai descobrindo potenciais novos sobre nós, né? perfeito. E a gente vai descortinando aí novos horizontes, né? Sim. É porque assim, o Reiki é uma técnica de harmonização energética. Então o Reiki ele vai reestabelecer no ser humano o seu estado natural. Qual é o estado natural do ser humano? É um estado de equilíbrio. O nosso estado natural é um estado de equilíbrio, mas por conta de dois fatores principais a gente perde o equilíbrio. Quais seriam? Pensamento e comportamento. Então, o pensamento, ele vai criar uma vibração, ele vai criar uma realidade. E o comportamento, ele também vai criar uma vibração e uma realidade. Então, o reiki, ele ajuda a estabelecer esse estado que seria o estado natural de todo ser humano. Porque nós somos seres da natureza, né? Nós somos seres espirituais, mas estamos usando um veículo de manifestação para essa consciência se manifestar aqui, que é um veículo da natureza, não Exatamente. é? Então, assim, o ser humano, ele é uma soma do número 3 com o 4, que nós chegaríamos no número 7, que são 7 chakras por onde o reiki vai agir. Então, o que seria o 3 e o 4 nessa realidade manifestada aqui do ser humano? O 3 são os ciclos, né? Criação, preservação e transformação. Transformação. Então, tudo passa por isso. Nós estamos passando constantemente, os nossos centros de energia também estão passando por isso. Os centros de energia, os chakras, eles governam realidades dentro da gente. Então, o despertar espiritual também faz parte desses ciclos, né? Então, momentos que a gente vive na vida é criação, preservação e transformação. Por onde que entra o desequilíbrio? Quando a gente começa a tentar lutar contra este ciclo. Por exemplo, um ciclo que já terminou, que seria o momento de transformação, você tentar preservar algo que, na verdade, já está entrando numa energia de transformação. Sofrimento. Ou também, por exemplo, uma pessoa desperta espiritualmente, ela sente vontade de começar a iniciar um projeto novo. Então ela tem várias ideias, vários insights. Se só ficar nesse campo do pensamento, você vai ficar só no campo da criação. Você não vai para onde? Para preservação, ou seja, criou, começa a realizar para você poder preservar, transformar e abrir espaço para o novo. Então isso é a energia do número 3. O que seria a energia do número 4? Os 4 elementos, 4 temperamentos, por exemplo. Então são 4 forças que também existem dentro de nós e é muito importante a gente compreender essas forças também, não é? A força do fogo, a força da terra,
a força da água, do ar. Tudo isso simbolicamente tem uma função dentro de nós. Sim. Então, o ser humano que consegue compreender, e eu não digo que compreendi, mas estou no estudo para tentar compreender, não é? Que consegue compreender o 3 com o 4, chega na força do número 7. E aí começa o processo de compreensão dos 7 chakras. Isso que é sensacional, isso tudo que você Sensacional. falou. A gente vai se apropriando das nossas forças, dos nossos talentos, do potencial da nossa alma, que não vem de agora, né? A gente já vem de muitos planetas que a gente já. A nossa trajetória é muito grande, né? Sim. E a gente está aqui, né, nessa dimensão, sob o véu do esquecimento, a lei da gravidade, Sim. que são mecanismos que nos limitam. Limitam, né? com certeza. E assim, e são características do ambiente onde nós estamos inseridos. Porque assim, por exemplo, você falou da lei da gravidade. Quando a gente conecta essa força com o despertar de consciência, faz muito sentido também para trazer uma compreensão. Porque toda força para frente, ou seja, de evolução, também vai ter uma força contrária puxando para trás. Sim. Não é? Então tem uma força que busca a consciência, mas tem uma força que também tenta levar para a inconsciência. Então o ser precisa encontrar o quê? O equilíbrio. Equilíbrio. Não é? Então, consciência ou inconsciente não é bom ou ruim. São características. Isso faz parte da lei da polaridade, inclusive, aqui. Sim, sensacional isso. Bem, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, Tá. Semblantes de Luz. Esse é o meu primeiro livro. Eu tenho publicado 2 livros, né? O Semblantes de Luz e o Eremita das Galáxias. Tá. Mas eu senti no meu coração de trazer esse primeiro livro aqui para você. Tá. Que é um livro que eu comecei a escrevê-lo em 2016. 2016 e concluí em dezembro de 2024. Tá. Fiquei muitos anos escrevendo e são mais de 80 reflexões espiritualistas para a jornada do despertar. Então tem textos canalizados espiritualmente, Sensacional. textos conectados aí pelas vias da mediunidade, textos inspirados, enfim, são reflexões que ajudam nesse processo de despertar da consciência, nesse processo de estudo da alma. Então tem mensagens universalistas aí, né? Você vai ver que tem mensagem de Zé Pilintra, de Tranca-Rua das Almas, de Pretos Velhos, tem mensagens conectadas com Ganesha, por exemplo. Então é um livro bem universalista e que me sinto muito bem de ter canalizado algumas mensagens e me conectado também com essa força e senti de trazer aqui. Espero que faça Daqui a pouco a gente vai fazer você. a nossa troca de presente. Você sabe que eu também sou universalista, né? Sim. E a sensação que eu tenho é que a vida inteira eu procurava o universalismo. E o universalismo, de repente, se apresenta para mim e fala assim, eis-me aqui, é isso que você procurava. Né? Perfeito, isso. Porque o universalismo, ele conecta tudo. E a gente vê que tudo faz sentido no universalismo. Você poderia falar um pouquinho para as pessoas que estão em casa sobre o universalismo? Claro, falo sim. Então, na transição da infância para a adolescência, eu tive, assim, no início da infância, assim, um pouquinho antes da adolescência, eu tive muitos episódios de abertura de clarividência espontânea. Então, o que acontecia? Eu via muito espírito em casa. Via espíritos, energias e via de tudo. Né? Quando você abre a clarividência, você vai ver de tudo. Você não vê só anjinho, você vai ver seres negativos também. E isso, para uma criança, é muito assustador. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muita sorte de ter reencarnado na família que reencarnei. Ter tido a mãe que tenho, né? Minha mãe tá viva. Beijo para a mamãe. Como chama a mãe? Jane. Dona Jane, parabéns, viu? Pelo filho. E que maravilha. Isso aí. Mamãe tá lá em Santos, lá com certeza tá acompanhando a gente aí, né? E eu tive muita sorte de ter nascido, né? De ser filho da Dona Jane, porque eu considero minha mãe uma universalista. Minha mãe, ela sempre teve uma visão ampla, assim, eu lembro de muito pequeno, de eu estar junto com ela assistindo TV, ela estava assistindo o Gasparetto, lembra que o Gasparetto tinha um programa na TV, né? E quando eu comecei a apresentar essa abertura espontânea na clarividência, e foi assustador para mim, ela usou os recursos que ela tinha naquele momento, que era um centro espírita que tinha perto de casa. Então ela começou a me levar num centro espírita, e aí eu comecei a compreender que existia algo além da matéria.
muito assustador no primeiro momento, mas também foi bom que, né, desde o início da vida eu tive contato com isso, porque já me mostrou que existe a continuidade da consciência. Sim. Existe algo acontecendo nos bastidores da vida e que influencia diretamente a nossa vida e a gente não percebe. Né? Então isso aconteceu por um tempo, era assustador ali quando criança, mas depois foi acalmando, eu fui compreendendo o que era, tive bastante orientação. Frequentei centro espírita por bastante tempo, mas eu sempre sentia que faltava algo assim, não pelo que era apresentado, mas dentro de mim. Sim. Né? E num primeiro momento eu até me sentia culpado por isso, sabe, Daniela? De falar, poxa, mas eu tô questionando coisas que esse lugar não tem resposta. Eu também me senti culpada muitas vezes. E aí, depois eu fui compreender que cada lugar vai ter a sua característica. Sim. Né? Isso, na verdade, o que seria? São as vias que levam a determinada verdade. Né? Então, existem 4 vias que vão levar para uma verdade que vai ser limitada dentro de um contexto. Então, tem a via do senso comum, por exemplo, que a gente vai compreender através da sabedoria comum, mas essa via tem um limite. Existe a via da religião, dos dogmas, né? Existe a via do conhecimento filosófico e existe a via da ciência. Mas existe uma quinta via. Né? O que seria a quinta via? É o conhecimento iniciático. O que isso quer dizer? Quando o que eu aprendia naquele lugar ali chegou no limite do que dava para aprender ali, chegado o momento de compreender um pouquinho mais sobre espiritualidade num novo lugar. Então, quando passou essa fase de culpa, e eu consegui compreender que, poxa, esse lugar ele vai me entregar até aqui, é isso, não é bom ou ruim, certo, tá né? tudo certo, é a característica do lugar. Sim. Mas não preenchia mais meu coração. Então eu fui procurar outros caminhos. Aí conheci a Umbanda, conheci o budismo, enfim, e fui pesquisando. Até que num tempo, muitos anos depois, encontrei o professor Wagner Borges, que aí eu consegui compreender de verdade o que é o universalismo. E isso foi assim uma alegria muito grande. O que seria um estudo de espiritualidade universalista? Você beber um pouquinho de cada fonte, sem culpa, sem dogma e sem prisão. Então você pode sim ir num centro espírita e aprender, e você pode ir num terreiro de Umbanda, você pode ir numa igreja católica, numa igreja evangélica, enfim, no local onde você tiver vontade. E pode, ao mesmo tempo, não ficar preso a lugar nenhum. Exatamente. Porque o nosso coração, ele vai expandindo e a gente vai sentindo que dá para encontrar vários lugares diferentes que vai preencher aqui dentro. Isso é sensacional. Eu acho que isso é libertador, né? Para mim foi libertador. Porque eu ficava nessa sensação de culpa e assim, me criticando, tipo assim, ai meu Deus, eu nunca tô satisfeita, né? Mas o ser da gente sabe. E daí tem uma hora que chega e a gente fala, nossa, agora faz sentido. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas de como funciona o teu trabalho. Né? Como que você pode ajudar as pessoas através do Reiki? Sim. Dá alguns exemplos e eu acho que é importante para as pessoas que estão em casa e que de repente estão entrando nesse processo de despertar, para elas terem um norte, né? De como se conectar, como ampliar a consciência a partir de uma coisa prática, como o Reiki. Vamos falar da prática Reiki, então. Tá. Existem algumas formas de você entrar em contato com a energia Reiki. Você pode ser um paciente, né? Você pode receber a energia Reiki. Então você vai precisar procurar um reikiano ou uma reikiana, um terapeuta reikiano ou reikiana. Sim. Né? E você vai se colocar numa postura receptiva para receber uma energia, que é uma energia amorosa. Né? O que é Reiki? Obviamente não tem como a gente aprofundar aqui, mas Reiki é uma palavra do japonês que se subdivide em outras 2 palavras. Rei, que é a energia cósmica, o amor universal, a inteligência suprema, enfim, tem vários nomes. Energia de Deus. E o Ki, que é a força vital, que é a energia vital. Os indianos chamam essa força de prana. Os chineses chamam de Ki. E os japoneses, por sua vez, a chamaram de Ki. Os chineses chamaram de Chi e os japoneses, por sua vez, chamaram de Ki. Então, Reiki é uma energia amorosa, podemos dizer assim. Então, você pode encontrar um terapeuta reikiano para receber essa energia, ou você pode passar por uma sintonização espiritual, onde você não só vai receber a energia, você vai aprender o método, você vai aprender como faz para canalizar essa energia, fazer a autoaplicação e enviar.
Então é muito legal porque, além de ser uma técnica universalista também, porque não pertence a religião alguma, traz um despertar e uma liberdade espiritual. Você não precisa ficar Exatamente. condicionado a ninguém. E aí, por Uhum. ser uma técnica anímica, ou seja, não é uma técnica mediúnica necessariamente, você abre os seus canais e você faz a captação da energia. Então, uma iniciação em Reiki, uma sintonização, permite que a pessoa compreenda esse mecanismo, como funciona a fluidez dessa energia. E Uhum. isso, por si só, vai transformar a vida, Sim. porque vai modificar profundamente as energias, vai ajudar no processo de despertar espiritual, traz muitos benefícios assim para a consciência, no sentido de meditação, porque o Reiki, além de ser uma técnica de captação e envio de energia, também pode ser considerado uma filosofia de vida, é Uhum. um jeitão de levar a vida. Então, se você é, recebe essa sintonização, vem tudo isso junto num pacote. Sim. Né? Então você pode passar por uma sintonização ou receber a vibração da energia reiki através de um terapeuta. Tem pessoas que, como eu disse no início, sentem de aprofundar um pouco mais. Ou seja, não só captar a energia, fazer autoaplicação ou fazer a aplicação. Sente vontade de compartilhar o conhecimento. Então pode fazer o último nível de reiki, que seria o nível 3B, que é o chamado mestrado, onde você vai se Uhum. tornar segundo a nomenclatura do reiki, um mestre reikiano. Prefiro chamar de instrutor de reiki, né? Você se Ou um torna multiplicador, ou né? multiplicador também, um excelente nome. Enfim, são nomes. Sim. E com isso você vai poder compartilhar não só a energia, vai poder compartilhar conhecimento. Então a gente vai Uhum. ampliando essa rede. Quanto Sim. mais reikianas, quanto mais reikianos tivermos no planeta, melhor, porque o reiki é uma energia de amor. O nosso mundo está Tá precisando de amor, precisando muito de amor, né? urgentemente. E eu acho que a pessoa chega num primeiro momento para receber um reiki, né? Quando ela percebe as modificações, só de receber, ela fala: Poxa vida, gostei, quero aplicar. E quando ela aplica, ela também se trabalha, né? Sim, Porque a gente é tipo um cano de água, né? Essa energia vem como água, né? E ela limpa o cano, as laterais do cano. Então a gente está recebendo essa energia, a gente também está se trabalhando nas sempre. nossas questões, né? Sim, porque quando você faz o envio da energia reiki, o que é recomendável? Fazer a autoaplicação antes. Então, fazer a autoaplicação de energia reiki, depois pode fazer o envio, dependendo do nível, pode ser feito o envio à distância, através dos Uhum. símbolos, de determinados símbolos, e no final da aplicação, pode ser feito pode não, é recomendável a autoaplicação Autoaplicação novamente. Para quê? novamente. Para sempre manter os canais purificados. Sim, Isso é muito importante. sim. Apesar do reiki ser uma energia inteligente, Uhum. essa energia inteligente passa pela consciência do reikiano. Então Uhum. aqui a gente entra num ponto um pouco polêmico. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não. Mas eu sou da linha que entende que quando a energia passa pelo ser, ela também vai passar por mim e vai pegar um pouco da minha essência. Não vai Sim, tirar a minha energia, mas vai passar por mim. Então, se a minha energia estiver poluída, isso também entra nesse processo. Eu vou me purificar. E o reiki ajuda muito. Então, por sim. isso que é importante fazer a autoaplicação para purificar o meu campo, Seu para campo. poder enviar uma energia quanto mais pura, melhor. E no final Uhum. eu faço a autoaplicação. Sim, para também tirar as informações do campo da pessoa que estão ali, Sim, né? porque o que é seu fica com você, o que é meu fica comigo. Esse é Sensacional. um pensamento importante. Eu não levo nada para mim, positivo ou negativo, e não deixo nada com você que seja positivo ou negativo. Eu deixo apenas a energia reiki, que é uma energia amorosa, é Sim. uma energia que não julga, Uhum. então é uma energia que não vê merecimento ou não merecimento, não vê culpa. É uma energia Uhum. amorosa que vai trazer compaixão, harmonia. E esse é o E caminho. consciência, né? Consciência, Consciência, principalmente. principalmente, Né? né? Uma coisa sensacional que eu acho do reiki é que é uma técnica que pode ser utilizada com algumas outras ferramentas junto, né? Ela não precisa, ela tem essa neutralidade. Então, assim, você pode usar o reiki com aromaterapia, Com com cristais, cristais, com os com florais, com mantras, mantras, sim, com cromoterapia também. Quer também. dizer, ela abre infinitas possibilidades de combinações. Isso me chamou a atenção no Reiki. Sabe, Daniela, isso foi o que me
principalmente que me chamou a atenção no Reiki, por ser uma técnica verdadeiramente universalista. Universalista. Então, quando eu fui fazer a formação de Reiki, inicialmente eu tinha essas dúvidas. Eu falava, poxa, mas será que eu gosto tanto de fazer uma oração? Será que eu vou poder fazer essa oração? Aí eu descobri que eu posso fazer. Poxa, mas eu gosto de mantras de Ganesha. Será que eu posso incorporar mantras de Ganesha? Posso. Poxa, eu gosto de cristais. Será que eu vou ter que deixar os cristais de lado agora? Não, eu posso colocar os cristais junto na prática. Então, Exatamente. é uma técnica integrativa verdadeira. Verdadeira, né? E que só soma, multiplica, né? Sim. Porque junta a potência ali, você pega um cristal com a cristaloterapia com o Reiki, caramba, são duas potências juntas, né? Sim. E eu acho que isso também, essa característica do Reiki, permite que o terapeuta ele criar a caixinha de ferramentas dele, dentro da individuação dele, né? Sim. Então, eu gosto de cristal, eu gosto de flores, eu gosto de florais, então a minha caixinha de terapias, ela tem uma característica que passa por mim, né? Eu acho que o terapeuta, nesse sentido, também soma muito, né? Sim, porque tem momentos em que o Reiki ele vai conectar, tem momentos em que você vai usar o Reiki de uma forma mais oculta, ou seja, apenas o sentimento amoroso ali, não necessariamente uma técnica direcionada a um símbolo, mas o sentimento fluindo ali, isso também é Reiki. Sim, né? sim. Podem ter ocasiões em que o símbolo ele se faz necessário, por exemplo, o símbolo Chokurei, Sim. que é o primeiro símbolo recebido. A pessoa que recebe a sintonização em Reiki, o primeiro símbolo é o Chokurei. Chokurei, ou Chokurei, ele é conectado com o elemento terra. Então, é um símbolo que vai trazer o que? Essa força de despertar de consciência e uma nova relação com o corpo físico, com o templo sagrado que recebeu a consciência. Então, o Chokurei, ele é um concentrador de energia. Então, ele ajuda a concentrar, ele ajuda muito com liberação de bloqueios energéticos nos chakras. Ele é um ótimo símbolo para ser utilizado como proteção energética também. E ele vibra na sintonia do número 7. Então, sete chakras, 7 dias da semana, por exemplo, 7 notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si é uma nota muito sutil, é uma nota que ela costuma ativar o chakra coronário. Então o Reiki, ele também, através desse símbolo, vibra nessa sintonia. E a pessoa pode estar num ambiente, por exemplo, eu fui num ambiente que estava super desarmonioso, só de eu ficar mentalizando ali o símbolo, eu já estou emanando aquele símbolo ali para aquele ambiente. Então, assim, o Reiki também traz essa coisa silenciosa, não invasiva, né? Que pode ser aplicado também, né? Você pode enviar Reiki para uma pessoa que está à distância. Pode. Né? Inclusive, uma coisa interessante para comentar aqui, e sempre junto com a pessoa está passando por um problema de saúde, é sempre bom sugerir junto das práticas normais de médicos e tal. Meu pai estava passando por um problema de saúde. Ele faleceu depois. Só que assim, ele ia para o pronto-socorro, fazia uma bateria de exames e ninguém identificava o que ele tinha. E na época eu chamei uma terapeuta de Reiki, eu não era reikiana ainda, para ela enviar energia de Reiki. E ela que me ajudou a gente descobrir o que meu pai tinha. Ela falou, Dani, ele tá com processo inflamatório. Ele tá com uma inflamação. E essa inflamação que tá desequilibrando ele, porque ele pegava muita pneumonia, ele tinha muito problema de inflamação urinária, né? E daí eu falei, pai, o dia que fores pro pronto-socorro, fala que tá com uma inflamação. Daí eles começaram a investigar e ver que ele estava com uma endocardite. E que a endocardite fez um problema cardíaco nele. Sim. Mas você vê a importância do Reiki. Sim. Porque por conta disso, ele foi fazer o tratamento que era necessário, né? Porque senão poderia ter se debatido meses, sofrendo e vai pro pela hospital. acessibilidade da terapeuta. Entendeu? Sim. Ela me ajudou muito, muito. E você falou algo muito importante. O Reiki é uma terapia integrativa, inclusive reconhecida pelo SUS desde 2017. Então, em 2017, o Reiki foi reconhecido pelo SUS como uma técnica, como uma terapia integrativa. Então, jamais vai substituir o tratamento médico convencional. Exatamente. A pessoa está com dor de dente, por exemplo, vai procurar o dentista. Exato. E depois pode receber um Reiki. E procura a raiz metafísica, né? Meta além.
Então é aquilo que vai além do físico. Sim. Então é muito importante procurar sempre a raiz metafísica de uma dificuldade física, porque todas as doenças elas têm um fundo metafísico, tem um fundo energético, tem uma raiz energética. O Reiki também ajuda nessa compreensão, nesse processo de compreensão. Você trouxe esse exemplo dessa terapeuta, eu me recordei também de algo da minha jornada conectado com o Reiki. Teve um período da minha vida, foi logo quando eu recebi a sintonização, eu trabalhava com massoterapia na época, né? Então eu era massoterapeuta, eu aplicava uma técnica chamada Yoga Massagem Ayurvédica. É sensacional, É né? uma massagem muito, muito legal. Assim, hoje já não aplico mais. E estava realizando um atendimento, a pessoa estava deitada assim, e teve um dado momento em que eu cheguei na região das costas aqui, na altura do pulmão. E eu fazia a massagem, mas junto eu aplicava reiki. Então o reiki era brinde ali, né? A pessoa me contratou para massagem, mas junto ia o reiki de brinde. Sensacional. E naquele momento, os meus centros de energia, eles estavam mais Expandidos. expandidos, mais abertos. Estava conectado ali com a paciente que estava recebendo. Se chama acoplamento áurico. Sim. Então a minha energia estava conectada com a energia daquela pessoa que estava recebendo ali aquele atendimento. E olha só que interessante. Quando eu cheguei nesse ponto ali do pulmão, eu senti uma vontade de fechar os olhos assim para canalizar uma energia maior. Numa fração de segundos, Daniela. Quando eu cheguei ali, eu fechei os meus olhos. No momento em que eu fecho os olhos, surge uma visão na minha frente. Mas como se eu estivesse vivendo a experiência num lugar. Qual foi a visão? Eu vi uma mulher numa praia, assim, estava num mar muito agitado. E sabe aqueles dias de sol, onde a areia clarinha, ela reflete nos olhos, né? Então eu via muita agitação, assim, uma mulher no mar, de maiô preto, e estava numa condição de afogamento ali. Ela estava se afogando. Essa foi a cena que eu vi, muito rápida, muito angustiante, como se eu estivesse dentro desse lugar. E eu abri os olhos ali imediatamente, porque eu estava focado no atendimento, não nessa visão espiritual, senão eu ia longe ali. Enfim, terminei o atendimento e eu, num dado momento, a gente estava conversando, eu senti ali a abertura para poder falar, contar esse relato para essa pessoa. Daniela, no momento que eu comecei a contar para ela, ela regalou os olhos. Fui contando a experiência, né, para ela. Ela regalou os olhos e falou: Diego, você está contando exatamente um afogamento que aconteceu comigo no Rio de Janeiro, numa praia de Copacabana, na década de 70. Foi muitos anos atrás, que era algo que tinha acontecido há muito tempo. E ela falou: e isso gerou um trauma na minha vida. Hoje em dia eu tenho um trauma e eu não tenho coragem de entrar no mar. Então, olha só, numa passagem de energia ali, aplicando o reiki, eu acessei um bloqueio energético, um trauma. E depois a gente foi trabalhando sessões de reiki, enfim, conversas terapêuticas também e um direcionamento para ela. Isso ajudou, integrou nesse processo de compreensão. Muitas coisas estavam bloqueadas na vida dela. Depois dessa compreensão, isso movimentou. Então foi muito legal ter essa visão e não ficar só nessa visão espiritual. Nossa, sensacional, sensacional. Quanta coisa se desdobrou a partir disso, né? De limitações que ela trouxe para a vida dela por conta desses medos, desse trauma, dessa fobia, né? E que ali, numa fração de segundos, se apresentou para você, você teve a sensibilidade de captar isso, né? E ajudar a pessoa a dissolver isso, a trazer consciência para a vida da pessoa. Sim. Isso é sensacional, né? Isso é consciência. Isso é consciência. Verdadeiramente é consciência. Ou seja, não apenas acessar um trauma, um bloqueio energético, mas fazer a movimentação daquela energia de forma amorosa, de forma consciente, com discernimento, com equilíbrio e integrando tudo que for necessário. Sim. Então ela procurou outras vias também para ela conseguir compreender e harmonizar isso. E virar a chave. Virar uma chave, né? com certeza. Não ficar presa no trauma. Não ficar presa porque na o dor. trauma, ele limita muito. Um trauma é medo. É medo. Então o medo, ele bloqueia. Sim. Então é o que a gente falou no começo aqui, né? No seu bloqueio emocional tem a sua cura espiritual. Exatamente. Então compreender o que é o bloqueio é o primeiro passo para essa libertação, para a cura. E isso é um processo. Sim. Você falou a palavra individuação, né? Carl Gustav Jung fala sobre o processo de individuação da consciência. Sim. Então é um processo mesmo. A cura da alma é um processo de autoconhecimento, de despertar, onde a gente mergulha profundo e volta
e aplica isso na vida prática. Exatamente. Isso é muito importante. E espiritualidade também precisa ter essa função de ajudar no despertar, ajudar nessa compreensão, mas trazer isso para a vida prática. Então é como o Mikao Sui fez quando ele teve o despertar espiritual e ele foi para o Monte Kurama, onde ele passou por 21 dias meditando profundamente, até que teve um momento em que ele teve uma expansão da consciência, ele recebeu toda a técnica do Reiki e ele sentiu que era algo profundo e que não dava para ficar só com ele. Então, qual o movimento que ele fez? Um movimento que é muito importante para todo buscador, é descer a montanha. Então, ele desceu a montanha para compartilhar esse conhecimento. Então, esse movimento é importantíssimo, se recolher para compreender os nossos processos, mas encarar a vida. Sim, porque a gente está aqui nessa jornada, a gente está a trabalho aqui, né? A gente está num projeto aqui. Então a gente tem alguma coisa para entregar e que a gente tem que lembrar o quanto antes o que é. Perfeito, Daniela. Porque a gente não tem muito tempo, né? Temos e assim, é um tempo limitado. Tempo limitado. O tempo da consciência é um tempo eterno, porque o espírito não morre, ele só entra e sai dos corpos perecíveis, como disse Krishna para Arjuna, mas temos uma função aqui, que é despertar a nossa consciência. Exatamente. Então é aprender, né? E eu costumo dizer que nós temos uma função dupla aqui, alunos e professores. Sim. Então nós temos a nossa função de aluno, então a gente precisa ter a humildade para conseguir estudar, escutar e aprender, mas também precisamos despertar a nossa força de compartilhar, de ensinar. E a gente ensina pelo exemplo. Exatamente. Muito mais pelo exemplo do que só pela pelo fala. exemplo, né? A fala é blá blá blá. Com certeza. Né? A fala tem a sua função, mas o exemplo é o principal. O exemplo é o principal. O exemplo é o principal. E a gente precisa ter coragem também de aplicar aquilo que a gente aprende. Exatamente, exatamente. Então, essa função dupla. E essa função dupla, eu acho que é a vida inteira, né? A jornada inteira, né? Porque a gente tá... Quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe que sabe, né? É como tomar água salgada. Quando você toma água salgada, mais você toma água, mais sede você tem. E assim, eu acho que o processo de autoconhecimento é assim. A gente vai. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe que sabe e mais a gente quer aprender. Se achar que sabe muito é porque não tá sabendo nada. Não tá sabendo nada, né? Então a gente vê que é isso aqui, ó. Nossa, mas eu já estudei tanto e é isso aqui. Pois aí, tem muito mais pra frente, né? Mas o pouquinho que se descobriu pode ser muito para quem ainda não descobriu nada. Então, que é quando a gente se torna professor, né? E compartilha. Por isso que eu digo que todos nós temos a função de aluno e professor. Sim. E a vida, ela vai trazendo oportunidades de compartilhar também. E quando eu digo professor, não necessariamente ensinar algo num contexto técnico, mas a gente pode ensinar através da escuta amorosa, da escuta sem julgamento, do olhar compassivo. Exato. Isso também ensina demais. Ensina. Isso também é uma função que a gente exerce aqui. Por quê? Com certeza teve alguém que olhou de forma amorosa no momento em que estávamos precisando. Precisando muito. E às vezes aquele olhar, aquela palavra foi a virada de chave para a gente pegar um novo caminho, né? Que é o caminho que a nossa alma precisava naquele momento, né? E saber receber também, não é, Daniela? Receber é muito importante. Pessoas que têm um dom de alma, que é o dom da generosidade, o dom da caridade, mas precisa também despertar o dom da humildade. De receber. Então tem pessoas que são muito boas em dar, mas não conseguem receber. E isso também diz sobre a sua autocompreensão, sobre o amor próprio. Então se eu não desperto o meu amor próprio, ou seja, se eu não consigo enxergar a minha luz interior, como é que eu vou compartilhar a luz com os outros? Então eu também preciso despertar a minha força, a minha autoestima, reconhecer a minha luz interior para poder ter a capacidade de reconhecer isso no próximo. E também receber quando eu sentir que minha luz está mais apagadinha. Que até o próprio Cristo falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, como a ti mesmo. Isso aí, amor Primeiro próprio. se ama. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Não tem como. Né? Como é que você vai perdoar alguém se antes a gente não se perdoa? Então é tudo a partir da gente. Né? É aquela história da responsabilização. Acabou o tempo de botar a culpa na conta do outro. Agora é a nossa responsabilização. A gente pegar a chave da nossa... Desculpa.
a chave da nossa vida e nos tornarmos responsáveis, Sim, né? Pelo que a gente está fazendo aqui, pelo que a gente está compartilhando aqui com as pessoas, pelo que a gente está aprendendo também, sim. não é isso? É porque a responsabilidade tira o peso da culpa. Porque culpa é âncora, não serve pra nada. Culpar o próximo ou ficar se culpando. Não serve pra nada. Só Pra vai nada. bloquear a vida e só vai travar. Agora, a responsabilidade é consciência. É, Ou seja, se eu estou vivendo uma experiência que é dolorosa, é porque de alguma maneira minha energia me conduziu para esse lugar e tem aprendizado ali. Se a experiência repetiu, é porque ainda tem aprendizado. exatamente. Então isso se chama responsabilidade. Agora, colocar a culpa no outro é sempre mais fácil, não é? É mais fácil e traz sofrimento, porque quando a gente põe a culpa no outro, a gente não traz a responsabilidade pra gente. Então a gente não se apropria e a gente não vira a chave. Não vira. Então a gente sofre, porque o que que é o sofrimento? Né? A dor é, como é que fala? Tem um ditado que diz: a dor A dor é inevitável, inevitável. o sofrimento é O opcional. sofrimento não. O sofrimento é uma, como é que a gente diz? É uma reação de não se soltar, né? Sim, sim. De E assim, o sofrimento é opcional na medida em que o despertar de consciência acontece. Então, quanto mais consciência, menos sofrimento. A dor, ela vai existir. Então, nós vamos passar por processos dolorosos na vida. Isso vai acontecer. Agora, se a gente desperta a consciência, o sofrimento ele vai reduzindo. A gente vai perdendo a sensação de posse. Porque a nossa compreensão das relações humanas, ela está muito pautada na posse, na segurança, na sensação de posse, na sensação de segurança. Sim. E aí, você se relaciona com uma pessoa, por exemplo, e um dia essa pessoa parte para o plano espiritual. Tem a dor da partida, mas se tiver dor de perda, é porque teve a sensação de posse, e ninguém é de ninguém. Exatamente. Então, o despertar, práticas energéticas, como por exemplo o Reiki, vão trazendo essa lucidez, vão trazendo o discernimento. Né? O que é lucidez? Lucidez é luz na consciência. Então, quanto mais luz a gente vai colocando na consciência, mais a gente vai percebendo esses processos que são inevitáveis na vida. E aí volta naquilo que a gente estava falando no início, que é a energia do 3 e do 4, principalmente a energia do 3, que é criação, preservação e transformação. Então, sim, é importante criar uma realidade próspera, um relacionamento saudável. É claro que é importante, mas também é importante preservar. Mas vai ter um momento que essa fase, ou esse ciclo, vai chegar no momento de transformação, de destruição, de dissolução. Então, fecha-se um ciclo. E aí pode começar um ciclo novo dentro do mesmo relacionamento ou num novo relacionamento. Isso vale para as práticas energéticas, para grupos espirituais, para trabalho, para tudo na vida. Para tudo aquilo que a gente está caminhando aqui, para todos os temas da nossa vida, né? Bem, agora vamos fazer a nossa troca de presentes. Vamos. Quero te presentear. Você toma café? Tomo café, adoro café. Esse café aqui é especial. Que chama presentão. 365 Coffee. É um café que ele abre as papilas gustativas. Você vai ver que é um café aromático, é um café puro. É um café feito com muita responsabilidade. Porque eles analisam desde o tipo de terra onde é plantado o café para ver qual que é o potencial daquele café. E você está levando drip coffee. Então, assim, é um mini coadorzinho individual que você só põe a água. Então, gratidão. se depois puder ir lá no Instagram Claro, deles e dar uma curtida. Com certeza, gratidão. Agradeço muito. Com certeza recebo com muito carinho. E adoro café, então vai tornar minhas manhãs mais perfumadas. Você vai ver, você vai ser os momentos de leitura com café. Agradeço. Bem, a gente está chegando ao final da entrevista. Ainda temos um tempinho, mas já vamos direcionando para o final. Eu vou tirar um oráculo aqui. Desculpem essa tosse. Realmente, eu tô tomando bastante água, mas é inevitável, né? A gente vai tirar um oráculo aqui. Tá. E daí você faz um paralelo com o reiki. Você faz o que você sentir, Tá bom. tá? Faz um paralelo com o reiki, com a espiritualidade. Eu tiro um aqui? Posso puxar? Pode puxar. Eu olho ou dou pra você? Não, você mesmo. Eu? Tá. Se quiser ler, se quiser só comentar, você fica à vontade. Misericórdia. Saber da dor do outro, compreender a real necessidade do outro, interagir com o outro dentro da sua verdade e da dele, sentir-se parte da vida como um todo.
Então, a misericórdia. Muito interessante. Eu acho Energia boa. interessante porque o reiki é uma ferramenta de misericórdia, Sim, né? Porque o sim. reiki traz tudo isso que a carta trouxe. Perfeito, a compreensão do outro. E aqui, o que me chamou a atenção também é compreender a real necessidade do Do outro. outro. Porque a necessidade do outro pode ser que seja totalmente diferente da minha. Exatamente. Somos semelhantes, né? Uhum. Semelhante atrai semelhante. Mas cada um está num nível de consciência. Então, conseguir compreender a minha limitação de consciência é fundamental. E também conseguir compreender o processo do Do próximo, do outro. próximo. Conseguir compreender a dor do outro. E a dor ela é manifestada de diversas formas. De repente a pessoa tem uma dor dentro do coração dela, por algum motivo, algum trauma na infância, por exemplo, e ela se torna uma pessoa muito reativa, por exemplo. Uhum. Aquela dor acha que sempre vai ter alguém a atacando. Então, Sim. de repente, você fala algo e a pessoa ela é reativa, né? Ou é até, de certo ponto, agressiva nas palavras. Então, compreensão é muito importante. E o reiki, ele faz muito isso, né? O reikiano, ele se coloca a serviço ali e ele canaliza uma energia do universo e entrega para o outro o que o outro precisa. Porque a Sim, energia do reiki, ela é inteligentíssima. Então, ela vai entregar, nesse ato de misericórdia, aquilo que a pessoa está mais precisando. Que às vezes a gente nem sabe, né? sim. Como terapeuta. É. Né? Porque é uma coisa que está fora do entendimento. Às vezes nosso campo não capta, porque às vezes nem a pessoa sabe, porque são tantos tipos de traumas que a gente traz, né? Traumas de vidas passadas, para quem é reencarnacionista, né? Traumas intrauterinos, traumas da nossa criança interior, Traumas dessa vida, traumas dessa vida, sim. da fase adulta, E isso tudo né? isso traz desequilíbrio para esse estado natural. Por isso que o reiki, por ser uma inteligência, uma energia inteligente, ele resgata esse estado natural. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita energia ativa dentro de si, ela pode se tornar uma pessoa, como eu disse, muito reativa. Sim. Uma pessoa que está com muita energia receptiva, por exemplo, ela pode se tornar uma pessoa muito reprimida. Então isso vai trazer um aspecto de desequilíbrio. E o reiki, como é uma energia inteligente, não vai julgar. Ela vai trazer exatamente o que a pessoa Que a precisa. pessoa Ou precisa. um pouco mais de energia ativa, de ação, ou um pouco mais de energia para que a pessoa consiga se compreender um pouco mais e volte para esse estado de equilíbrio, que é o caminho do meio do budismo. É sensacional, sensacional. E eu gostaria agora que você olhasse para essa câmera aqui Tá? e desse um recado para o pessoal que está em casa e que ainda tem dúvidas das infinitas possibilidades da vida, né? Sabendo que tudo é possível, né? E que com consciência a gente consegue. Sim. Então eu gostaria que você desse um recado lá do fundo do seu coração para essas pessoas. Tá bom, vai ser um recado bem curtinho, mas talvez seja algo meditativo e que traga reflexão aí para sua jornada. Na dúvida, faça o bem sem olhar a quem. Sempre, em todos os momentos da sua vida, busque fazer o bem sem olhar a quem. E esse bem começa com você. Sensacional. Eu soube que eu vi pelo formulário, que você todo dia antes de sair de casa pega um pãozinho, pega uma bolachinha e carrega ali com você para Sim. entregar para alguém que precisa, Sim, né? sim. E Deus vai colocando pessoas no caminho. Com certeza. E se eu já tiver entregue e chegar outra pessoa, que seja um olhar amoroso, eu não deixo de entregar. Eu Que entrego. lindo isso. Sim. Se eu tô no carro, eu faço questão de abaixar o vidro e olhar nos olhos. E nem que seja para transmitir uma energia de amor e falar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E às vezes é aquilo ali que a pessoa precisa, Sim. né? E somos todos mensageiros. Todos estamos aqui a trabalho, todos estamos aqui como uma peça importante nessa grande engrenagem cósmica. A gente faz parte desse processo todo. E às vezes um sorriso, um olhar, né, uma palavra, quando a gente sente do coração, ou parar um pouquinho, dar atenção para a pessoa, né? Isso pode ser extremamente fundamental na vida de uma pessoa, ainda mais nesse momento que a gente vive, onde as pessoas estão tão ansiosas, né? Tão deprimidas, tão sem sentido, tão tristes, tão vazias de alma, né? Desconectadas. Desconectadas, com medo, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. A gente que está no caminho da espiritualidade, a gente já tem uma confiança maior. Mas a pessoa que ainda não teve essa possibilidade, vem um medo muito grande, né, Di? Sim. Então, a gente saber que a gente pode fazer sim a diferença na vida de uma pessoa. E se esse vídeo fez sentido na sua vida, se tocou
pedacinho aí do seu coração, encaminhe para aquela pessoa que está precisando. Torne-se também um semeador. Às vezes, um conteúdo como esse pode fazer com que ela mude a história dela, mude a jornada dela. Pegue a rota, né? E entre num caminho de consciência. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua presença, Diego. Gratidão pela oportunidade. Gratidão pela tá? oportunidade. Gratidão aí pelo reiki, né? E por toda essa sua travessia aí na espiritualidade, no universalismo. Legal, Daniela. Gratidão pela oportunidade, viu, de estar aqui com você. Espero ter contribuído com Deixa o suas redes projeto. sociais, por favor. Minha rede social é o Luz Consciência no Instagram. O meu site é o diegorock.com. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, diegorock.com. Tem um canal no YouTube, que é o canal Diego Rock. Então, te agradeço por essa oportunidade. Parabéns pelo projeto de vocês. Gratidão à galera dos bastidores aí que está fazendo esse vídeo acontecer. E conta sempre comigo aí, me considero um irmão de jornada aí. Gratidão. Gratidão a vocês também. Bora transbordar o que a gente traz de melhor no coração. Eba!